Mas, ô Basília, quando o Lupe vai ao Congresso, de alguma maneira isso afasta a ideia de CPI? Tipo assim, se o ministro já veio aqui, já esclareceu tudo, então vamos deixar para lá. Ou nada a ver, para a oposição não é isso que importa. Olha, no melhor dos mundos, né, seria isso, afastar a ideia de CPI, mas não foi isso que aconteceu ontem, mesmo essa longa sessão, presença do ministro da Previdência na Câmara dos Deputados e agora a expectativa de que ele seja ouvido no Senado na semana que vem. Olha, Elisa, falei agora cedo com deputados, senadores, pedi avaliação deles sobre o desempenho de Carlos Lupe, tanto de opositores quanto de aliados do ministro. Como a gente trouxe ontem aqui no Live CNN, vocês que nos acompanham na internet, ao vivo na televisão, devem lembrar, a gente disse que o Carlos Lupe iria reconhecer que sabia das suspeitas, que havia recebido estas denúncias, mas que desconhecia a fraude no INSS, não tinha ciência também do tamanho, da extensão dessa fraude, nem que havia fraude, nem que era tão grande assim, chegando a cifras bilionárias. Foi o tom utilizado pelo Carlos Lupe na comissão ontem, acrescido de uma indignação. Esse tema é tão popular, a oposição tem utilizado como um cartaz para criticar o governo Lula, para apontar a corrupção que chegou a níveis endêmicos em outros momentos do poder, para agora, o momento da atualidade, mostrar que este é um governo, este é um país que ainda sofre do problema e muito da corrupção. O parlamentar, que hoje está na condição de ministro, presidente do PDT, Carlos Lupe, ele teve que utilizar todo esse esforço retórico também de indignação para mostrar que esta não é uma pauta só de oposição. Falar da corrupção no Brasil, combater fraudes ainda mais contra aposentados, idosos, esta não é uma pauta só da oposição, mas também do governo, não é uma pauta só da direita, mas também da esquerda brasileira. Então, ontem ele confirmou a nossa apuração de que iria negar o conhecimento sobre a fraude, iria reconhecer que sabia das suspeitas, que havia determinado investigações ao então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e demonstraria toda essa indignação contra um mal que é endêmico, está lá na estrutura do INSS e vinha ano a ano ceifando alguns reais do tamanho das pensões e aposentadorias de muitos brasileiros. As pessoas ainda serão ressarcidas disso. A gente ainda não sabe exatamente em quanto tempo e qual o volume desse ressarcimento. O ministro fez a sua parte ao aparecer ontem na comissão na Câmara, mas ainda é considerada insuficiente, porque há uma perspectiva de avanços nas investigações, não só pela Polícia Federal, Controladoria Geral da União, também o Tribunal de Contas da União, e o Congresso quer dar a sua voz, colocar a sua digital nessa apuração também, mostrar que é um problema dos aposentados, é um problema dos políticos, é um problema do país. E qual é a estratégia que está caminhando lá no Congresso? A de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Há a coleta de assinaturas, para a criação de CPIs, tanto do lado do Senado quanto do lado da Câmara dos Deputados. No Senado, a senadora Damares Alves disse que tinha alcançado 25 das 27 assinaturas necessárias, ou seja, faltando muito pouco para ter o mínimo de assinaturas para criar a CPI no Senado. Na Câmara, os integrantes da Câmara dos Deputados afirmam que já alcançaram esse número mínimo de assinaturas para criar a CPI da Câmara dos Deputados. Mas há quem avalie, fazendo essa leitura do que pode dar certo, do que é viável, há quem avalie que somente uma CPMI, então uma comissão mista, que seria a união, a junção de deputados e senadores para investigar isso, teria mais viabilidade. E por quê? Existe uma fila de outras comissões que já reuniram o número mínimo, o número suficiente de abertura de assinaturas, que ainda não foi colocada em prática. Então, se você vier com um requerimento fornido de assinaturas de deputados e senadores para a criação de uma CPMI, isso abriria espaço na fila. Lembrando que comissão parlamentar de inquérito, seja
individual, né, do lado da Câmara, do lado do Senado, ou a mista, ela é considerada direito da minoria. Então, por isso, não precisa da maior parte de assinaturas por parte aí dos dois lados. Não precisa ter a maioria dos deputados, a maioria dos senadores. Se tiver esse quantitativo mínimo de assinaturas, já é o suficiente para a instalação desta comissão. Só que outras ideias já surgiram ali na Câmara e no Senado e nunca foram instaladas porque, apesar do requerimento ao Senado, não houve sinalização, não houve adesão do comando destas casas. Vamos conferir. Só para citar um exemplo de CPMI que começou grande, mas terminou vazia, a CPMI das fake news. Também ali, olha, 2019, 2020, enquanto se discutia o PL das fake news, houve um grande esforço, uma grande repercussão popular sobre as mentiras que estavam invadindo o convencimento do eleitorado brasileiro. Naquela ocasião, somente a união de Câmara e deputados, de Câmara e Senado, fez crescer, fez nascer uma comissão parlamentar de inquérito. Individualmente, eles não conseguiram, mas mista deu certo, pelo menos naquele início. No fim, ninguém nem mais lembra no que deu a CPMI das fake news.